Olá, eu sou Carlos Raton e esse é o Pó de Povo, instrumento criado para dar vez e voz a você. E hoje o assunto não poderia ser outro, a Passarela da Vergonha, criada e implantada do lado da Alfândega de Santos, na verdade, para facilitar a vida do trabalhador, mas está prejudicando, está dificultando, na verdade, a vida do trabalhador. E aqui com a gente, eu queria, junto com a gente, está o engenheiro José Manuel Ferreira Gonçalves. Obrigado, José Manuel, por ter vindo participar. Prazer. Muito obrigado a você, Carlos Raton. Muito obrigado ao Jornal Diário do Litoral, que está se firmando cada vez mais, fazendo matérias desse tipo, né? De interesse público, alertando as autoridades, porque essa passarela foi inaugurada com toda a pompa e circunstância. Me lembro, Exatamente. Veio autoridade municipal, autoridade estadual e até federal nessa história. Sim. Fizeram toda o forfé. E a ideia, o que era? Modernização do porto. Só que tem um contexto que deixaram passar batido, que é a revitalização do centro histórico. Eu quero saber aonde que essa gente botou a cabeça. Onde é que essa Rumo Logística e essa autoridade portuária foram mexer com um equipamento como esse, de interesse público, para ajudar a população de Vicente Carvalho e de Santos, que faz aquele percurso, sim, sem tomar as mínimas cautelas do ponto de vista estético, histórico e do ponto de vista prático. Colocam lá o elevador que não funciona. Desde o começo, eu me lembro, quando começou a se trabalhar com isso, o elevador parava, as pessoas ficavam 1 hora lá dentro. Eu acho que isso continua, né? Vamos falar sobre isso já. Então, é um negócio assim, essa passarela, você falou, passarela da vergonha. Da vergonha. É a passarela que, mais do que vergonha, é a passarela da palhaçada. E eu acho que Picadeiro de Circo é o lugar certo, e não na passarela, porque o povo não é palhaço. Exatamente. Eu vou chamar um dos nossos entrevistados nas ruas. O Pó de Povo tem essa característica, vai às ruas escutar as pessoas, né? O André Luiz, ele é estudante, ele fala sobre as dificuldades em se locomover na passarela com a bicicleta, que é um equívoco na passarela. Vamos lá, André. Aqui, ó. Acredito que facilitaria, né? Tanto para os idosos, porque o elevador às vezes atrasa, né? Dependendo do horário, se a pessoa tem horário e tudo mais. E também pelo movimento seria mais fluido, né? Que atrapalha bastante, às vezes a escada, às vezes o fluxo de gente na escada também atrapalha bastante pra gente ter que subir e descer com a bicicleta, que eu locomovo de bicicleta, né? Aí facilitaria com certeza, né? Seria melhor tanto para os idosos quanto para quem está com a bicicleta, na hora de subir e descer a escada, né? Esse condutor que eles colocaram para a bicicleta na escada, eu acredito que ele é muito íngreme, né? É muito íngreme, muito estreito também. Você tem um pouco de problema para descer ali na hora de manusear a bicicleta, né? Às vezes correndo o risco de até esbarrar em alguém, né? Descer na escada, que como eu disse, o fluxo é grande. Também, dependendo da mobilidade da pessoa, né? Que se ela tiver de bicicleta é muito ruim também, que o elevador às vezes lota, você fica aí 2, 3 viagens para conseguir subir de elevador com a bicicleta, né? Aí no meu caso seria mais esse problema desse condutor íngreme, né? José Manuel, aí é um grande equívoco. Você é o técnico, engenheiro, né? Eles fizeram uma canaleta para subir com essas bicicletas, né? E as pessoas muitas têm dificuldades de ficar com a bicicleta do lado subindo, né? Idosos, pessoas que têm dificuldades de locomoção. Algumas, inclusive, estão entrando no elevador com a passarela. Carregando nas costas. E outras carregando nas costas, que acha mais rápido. Como é que já começa os erros, já começa aí? A engenharia tem que projetar. E projetar é verificar a demanda. Vai lá, analisa o que existe, quais são as necessidades, como é que você vai resolver, porque a engenharia tem a solução para uma porção de coisas. A gente fabrica avião. A engenharia brasileira fabrica avião que é exportado para o mundo inteiro. Nós já tivemos serviços de engenharia exportados os serviços para o mundo inteiro. Nós não vamos saber fazer uma passarela? Isso é uma piada. O que acontece é que não houve fiscalização de projeto, não houve fiscalização da obra, não houve, depois da conclusão, nenhum visto do bombeiro, nenhuma vistoria, nenhuma atitude da autoridade que fosse ali dizer, olha, está regular, está bom, não está. O bombeiro, me lembra, naquela época, chegou a dizer que não tinha nada a ver com isso. Então, você tinha que ter uma escada que não tinha espelhos, que as pessoas podiam colocar os pés ali, tropeçar, quebrar a perna e tudo mais.
E Deus é brasileiro, porque parece que não aconteceu um acidente mais grave, que pode a pessoa cair daquela escada e vir a óbito, inclusive, porque era uma escada totalmente feita sem dimensionamento adequado. Ela é absolutamente... Ela é um elefante branco. Repara uma coisa. Ele é um elefante branco. É de uma estupidez que a engenharia fica com vergonha. A engenharia brasileira, que faz coisas incríveis, olha para uma bobagem dessa aqui. Os degraus, inclusive, são estreitos demais, estreitos, né? A pessoa... mal projetados, mal dimensionados e fora das normas, inclusive. Eu me lembro, num certo momento, nós observávamos se havia conexão durante toda a escadaria desses corrimãos. Tá? Sim, sim. E não havia intersecção disso. Né? Houve lá a necessidade de se falar, escuta, vocês estão... Ou seja, na engenharia, eles inauguraram um equipamento ainda cheio de defeitos técnicos, né? Que não poderia, muito risco. Não poderia, mas aí tudo começa assim, é um puxadinho. Essa Rumo Logística, que é do Grupo Cosan, do empresário de Piracicaba, que se diz caipira e não tem nada de caipira, sim. Ele quer dominar a ferrovia no Brasil, sim. Quer fazer um grande monopólio ferroviário, sim. Pensa que pode fazer qualquer coisa. Então precisa fazer uma passarela. Ah, esse povo está me enchendo a paciência. Manda fazer essa passarela aí e cala a boca dessa gente. Você tocou num assunto agora, José Manuel, interessante, porque essa passarela foi feita, não virou a população aqui, o pobre, a população trabalhadora. Não foi ouvida. Quem projetou essa passarela não conhece nada de trabalhador, não conhece nada de pobre, né? Não ouviu, porque a primeira coisa é ouvir, é fazer uma pesquisa em campo, conversar com as pessoas, tabular um questionário, fazer as coisas adequadamente. Nada disso foi feito. Por exemplo, a autoridade portuária tem ouvidoria, essa bendita autoridade portuária? Porque a autoridade portuária tinha que ter ouvidoria para ouvir, para saber o que a população está dizendo, para saber os reclamos. E não adianta dizer, o bombeiro lava as mãos e diz, não tem nada com isso. A autoridade portuária diz, eu não tenho nada com isso. Hoje não tem nada. Todo mundo foi na inauguração, agora ninguém quer saber de nada. E a prefeitura deu um aval para a construção dessa porcaria. A Prefeitura de Santos agora também disse que não tem nada com isso. Exatamente. Mas deu um aval para construir esse elefante branco. Agora, se é para rico passar, eles iam fazer uma escadaria bonita, que ia funcionar. A escada ia ter um jeitinho da bicicleta subir automaticamente. Esse elevador não ia quebrar. Agora, como é o povo pobre, o povo que passa de Vicente de Carvalho para cá, e são, acho que, 20 mil pessoas por dia, né? Cerca de 20 mil pessoas. É muita gente. Estão brincando com coisa de interesse público. Eu não estou vendo onde é que está o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual nessa história. Que é uma concessão federal de um equipamento urbano. Então, você tem as duas instituições concorrencialmente podendo agir nessa história. Cadê o inquérito civil sobre isso? Quantas vezes paralisou esse bendito desse elevador? De cada 2 dias da semana, você pega os dias todos da semana, no mínimo 3 vezes por semana quebra esse troço. Essa semana, eu tive 2 oportunidades, eu estive atravessando pela Vicente de Carvalho para Santos, e as 2 oportunidades o elevador quebrou, um deles quebrou. E as pessoas tiveram que subir de escada, inclusive eu, que eu tenho 2 problemas no joelho, inclusive. Sim. Tivemos que descer de escada. Eu já cheguei a ajudar uma senhora com uma sacola imensa, que ela não conseguia descer as escadas. Então, e o cidadão que sofre as consequências disso, parece que fica recebendo um favor do poder público. Já paga imposto, já paga isso, paga aquilo, aí vem um troço desses, que é uma vergonha. Repara a interrupção aqui nesse trecho, na imagem. Sim. Você pega e não tem... porque é um trecho plano. Aí você pega e não põe a mão ali. Como é que é isso? Quer dizer, você precisa ter soluções que levem em conta, primeiro, o interesse da segurança do indivíduo. E se a pessoa estiver descendo, subindo nessa intersecção, e ela tiver um mal súbito no último degrau, ela não tem como segurar. Ela vai cair, ela vai... Despencar lá de cima. Certamente vai despencar. E é o que eu estou dizendo, ainda bem que Deus resolve estar do lado do povo pobre, porque senão já tinha morrido gente aí. E do lado de um equipamento histórico, olha só. Exatamente. Você está do lado de equipar. A alfândega é um equipamento histórico importante. A ideia é um contexto de revitalização do centro. Sim. Aí você pega e faz uma passagem. Tem nada a ver
arquitetonicamente, esteticamente, com o que existe ali no entorno. É um Olha lá. baita do Pessoas negócio. de bicicleta querem entrar no elevador. Pois é. Né? E ali a Roma passando do outro lado, né?